terrenhos, vamos voltar ao ponto em que paramos desse livro sensacional chamado Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Murakami. Bom, onde nós paramos, galerinha? Falamos da infância, falamos da adolescência, falamos sobre toda a problemática que envolveu aí a vida desse protagonista um tanto confuso e que deixou alguns rastros aí nas vidas de muitas mulheres com quem ele se envolveu. Nós estamos falando do Hajime, certo? Hajime, né? Enfim, não vou saber pronunciar o nome dele corretamente. Mas esse personagem aí complexo, profundo, que é tratado pelo autor. Chegamos aos 30 anos dele e, como ele mesmo fala, aos 30 anos eu me casei. Conheci minha esposa quando estava viajando sozinho nas férias de verão. Ela era 5 anos mais nova que eu. Ele conhece essa esposa dele enquanto ele estava viajando. E como a gente falou, né, daquele certo padrão dele, a gente percebe por esse seguinte diálogo. Ela fala, por que você tá me olhando desse jeito? E ele fala, porque você é bonita. Você é a primeira pessoa que me diz isso. Como a gente já trabalhou em outros momentos, o Hajime ele tem um pouco disso, de se apaixonar, ter um interesse maior por aquelas mulheres que não necessariamente são conhecidas por serem aquelas mulheres mais belas do grupinho, digamos assim. Eu sinto que, como eu falei no outro vídeo, ele tem uma certa tendência a se aproximar de mulheres que parecem que indicam certo momento de fraqueza ou que se sentem um tanto até inseguras em determinados aspectos, e justamente como uma tendência dele de se sobrepor ali, parecer ser o cara sempre mais misterioso, algo assim, e que vai ter sempre aquela pessoa do lado dele para o acompanhar onde quer que ele vá e aceitar ali o que quer que ele faça. E não foi diferente com a Yukiko, que no caso é essa mulher que ele encontra e se casa, tá? A Yukiko, nessa época, vamos voltar, ele estava trabalhando nessa editora, lembra? Então ele estava trabalhando com isso, era um emprego assim, que ele pagava as contas, mas também não era nada demais, era um emprego, como ele diz mesmo, né? Era um tanto até miserável, assim, em alguns aspectos, ele nem se imaginava muito como que caiu naquilo, se ia ficar naquilo muito tempo. Então foi uma atitude perfeita depois de um tempo, que assim, ele ficou pouquíssimo tempo namorando, já se casou com essa mulher, e o pai dela, que é uma pessoa super influente, empresário e tudo mais, não se opôs. E foi uma oportunidade até que muito boa para ele, porque depois de algum tempo que eles casaram, pouquíssimo tempo também, o próprio pai dela chegou nele e falou, olha, como que tá esse emprego seu? Você se vê muito tempo nesse emprego? Porque eu tenho ali uns terrenos, eu tenho ali umas propriedades e seria interessante produzir nesse lugar. E esse é o momento perfeito onde o útil agradável, ele vai lá e abre bar de jazz. E o bar de jazz dá certo, ele até que vira um grande empreendedor ali, dá certo esse bar dele, e aí ele consegue também abrir até outro bar depois disso. Então ele começa a se tornar uma pessoa bem-sucedida lá atrás com essa grande ajuda do próprio sogro dele. E esse sogro dele, ele é uma pessoa que depois, durante a narrativa, a gente vai ver que ele é um pouco assim questionável também, porque ele começa a querer colocar o nome do genro em empresa fantasma, umas coisas assim, sabe? Então ele começa a fazer algumas coisas que manipulação de ações, algumas atitudes assim que são antiéticas até no mercado, se a gente parar pra pensar. E isso é tratado em alguns momentos da história posteriormente. Mas esse é o cenário que nós temos. Então, um protagonista ali um tanto perdido, confuso, acaba que encontra na esposa dele até um caminho mais direcionado de vida. Então, mesmo que essa esposa não seja aquela Shimamoto fantástica, maravilhosa, que ele sonha desde a infância, ele vê nela uma oportunidade de ter uma vida até mais confortável. Eu não vejo que ele tenha se envolvido com ela por conta disso, mas, como eu falei, acabou que uniu o útil ao agradável ali, ele acabou se dando bem depois
e tendo uma família boa, né, teve filhas depois com ela, então ele conseguiu ali de alguma forma criar aquele padrão de ideal perfeito de muitas pessoas, então, né, casou, teve filhos e foi bem sucedido, tinha aquilo que parecia aos olhos dos outros uma família perfeita, só que como ele sempre faz, nunca era o suficiente para ele. Ele traía a esposa, ele continuou fazendo isso, tá? Como ele fazia com as outras namoradinhas dele, isso se tornou algo comum também no casamento. E ele mesmo fala que nunca era nada demais, só que, enfim, não deixa de ser uma traição. De toda forma, ele agia dessa forma. Até que um momento, depois de um tempo, apareceu alguns colegas de escola, da época de escola, assim, que foram visitar o bar dele. Ele virou uma pessoa mais influente, como eu disse. E essas pessoas começaram a falar da galerinha mesmo da época da escola. Falaram da Izumi, que foi aquela primeira namorada que ele deu uma grande desilusão amorosa que praticamente depois fez ela destruir a própria vida dela. E ele descobre que ela nunca se reergueu disso. O que vai de encontro totalmente com a grande desilusão que a própria esposa dele teve na época da juventude. Porque o sogro conta que a esposa dele quase se matou porque justamente teve a primeira desilusão amorosa. E ele compara muito o cara que magoou a esposa dele lá atrás na juventude com o que ele fez com a Izumi. Então ele vê esse reflexo também. Nossa, poderia ter sido eu, porque eu também tratei a Izumi dessa forma. Então, como eu falei, é sempre meio que um padrão ali de tipos de mulheres que ele se envolve, a história meio que acaba se repetindo de certa forma quando a gente analisa e compara. Bom, ele começa ali a conversar e tudo mais, e uma dessas pessoas que acaba aparecendo no bar dele depois de um tempo é a própria Shimamoto. Então vamos lá, aquela coleguinha que ele conheceu na época de escola, por volta daqueles 12 anos dele, que tinha ali aquele amor platônico, que sentava, escutava discos de música clássica e ficava ali naquele flerte, mas até aquele flerte juvenil, aquele flerte infantil, sem maldade até. Essa que virou o símbolo do grande amor da vida dele e que foi acompanhando, foi sendo usado como o grande ideal da vida dele durante muito tempo, que ele comparou cada pessoa que ele se envolveu com ela. Essa mulher finalmente aparece. Essa mesma mulher que ele chegou a perseguir, que eu questionei vocês, será que é ela? A gente descobre que era ela. Então, assim, muita coisa muda da percepção que ele tem sobre a própria vida depois que ela aparece. Então, é sempre ela que faz ele questionar sobre muitas coisas da própria vida. Só que assim, ela volta, gente, e ele não sabe nada sobre ela. Então, ele mesmo fala assim, eu tenho muita ideia de quem que era a Shimamoto com 12 anos ali, com a idade, com a infância, com a pessoa que eu conheci, com a pessoa que eu brinquei, com a pessoa que eu tive aquele momento legal, aquele passatempo. Mas eu não sei nada agora. Olha o que ele diz. Shimamoto, eu não sei nada sobre você agora. Sempre que vejo seus olhos, penso que não sei nada sobre você. No máximo, posso dizer que conheço a Shimamoto de 12 anos. A Shimamoto que morava na minha rua e era da mesma classe que eu. Isso já faz mais de 20 anos. O twist estava na moda e tinha bondes andando nas ruas. Ainda não existia fita cassete, absorventes internos, nem trem-bala. É um passado distante, mas fora o que eu sabia naquela época. Não sei quase nada sobre você. Então, fora o que ele sabia de tudo daquela época sobre ela, ele carregava isso com certa nostalgia, com certo apego, mas ele não mais sabe nada sobre a vida. Ele não sabe se ela é casada, se ela tem filhos, se ela não, na verdade, é solitária. Ele sabe, por exemplo, ele captou algumas informações que ela falou que ela não trabalha, mas ele sempre vê ela com roupas de grife, super arrumada, super pomposa, né? Não repete nem relógio. Então, assim, é uma coisa que ele vai se questionando, mas ela nunca revela. A única coisa que ela revela, fora esse aspecto do próprio trabalho, é uma vez que ela pede para ele acompanhar ela, né, mostra esse desejo de ir num lugar lá específico, onde ela distribui ali as cinzas que seriam, né, da filha dela falecida. Então, a bebezinha dela, ela chegou a ter essa bebezinha, só que ela logo falece. Então, são os únicos elementos que ele sabe da vida dela. E ela vive sumindo. Então, ela aparece, fica ali, eles têm meio que um casinho ali de flerte, de conversar, de fazer algumas coisas. Por enquanto, não é
a parte sexual, tá? Eles só passam um tempo juntos, depois ela some e ela volta de novo. E é sempre essa frequência. E quando ela aparece, ele se entrega totalmente, totalmente. Aí ele dá migué pra esposa e tudo mais, só que ele fala que é uma sensação diferente, porque quando ele enganava a esposa para trair com outras mulheres, ele fala que era meramente sexual. Com a Shimamoto, ele sentia que realmente estava traindo ela, porque era uma coisa realmente emocional. Ele largaria a esposa e as filhas por conta da Shimamoto. Tanto que tem um momento ali que finalmente eles chegam no ápice deles ficarem juntos, deles dormirem juntos. E ela até questiona, poxa, e a sua esposa, suas filhas? E ele chega à conclusão ali que, ok, eu amo minha esposa, minhas filhas, mas elas não suprem o que você me causa. Então, elas nunca vão substituir de alguma forma aquilo que eu sinto de necessidade de estar ao seu lado. Então, é basicamente isso que ele fala pra ela. E isso é tão intenso que ele realmente, assim, se a Shimamoto falasse pra ele se jogar de um prédio, ele se jogaria, provavelmente. Então, é um amor muito... Não é um amor, eu acho que é uma paixão muito intensa ali que é causada. E, ao mesmo tempo, ele está atraindo a esposa, tá? Então, ele tá ali, se envolve com ela, eles passam a noite juntos, uma noite bem caliente. E aí, no final, quando eles acordam no dia seguinte, a Shimamoto não tá mais do lado dele. Então, ela sumiu. E ele não sabe mais onde ela está. Mas ele tem a percepção que eles nunca vão se encontrar novamente. E esse tempo, ele passa, gente. Ele passa, a vida continua. E aí o que ela senta com ele e manda real. Olha, eu sei que você é apaixonado por outra mulher. Você acha que eu não sinto? Você acha que eu não percebo? E ela manda uma cartada pra ele. Fala assim, olha, então, se você quiser, a gente separa. Você quer se separar de mim? E quando ela joga essa cartada, ele cai na real e fala tipo assim, olha, eu não quero voltar àquela fase de solidão que eu vivi antes de te conhecer. Porque lembra que ele falou na época, né, que nos 20 e poucos anos dele, ele vivia em solidão, ele não tinha contato com ninguém, ele chegava em casa, era uma vida bem, bem depressiva, assim. Ele não queria voltar a isso. Então ele reconhece que a vida que ela trouxe para ele era uma vida muito boa, uma vida com as filhas, uma vida bem-sucedida financeiramente, e ele não queria voltar ao estado que ele estava antes, um estado de solidão. Então ele fala, poxa, vamos recomeçar, vamos tentar ali de outra forma. E ela, mesmo sabendo quem ele é, mandando a real na cara dele, olha, você é um inútil que me magoou. Mesmo assim, ela fala, olha, eu vou te perdoar mesmo. E é isso. Então ela acaba perdoando, eles acabam ficando juntos novamente. Só que é interessante ver como que ela nunca foi cega com relação ao que estava acontecendo de certa forma, tá? No final, o que ele diz? Ainda não tinha certeza de que havia dentro de mim força suficiente para proteger Yukiko e as crianças dali em diante. As fantasias já não me ajudavam mais, já não teciam mais sonhos. O vazio continuava sendo apenas um vazio. Passei muito tempo imerso nele, tentando me habituar a ele. No fim, foi aqui que cheguei. Pensei, preciso me acostumar com este lugar. Talvez fosse minha vez de tecer fantasias para outra pessoa. Era isso que esperavam de mim. Eu não sabia qual seria a força dessas fantasias, mas se eu quisesse encontrar algum sentido da minha existência naquele momento, só me restava empenhar todos os meus esforços nisso. Basicamente, ele desistiu dessa questão muito de fantasia que ele vivia. E aí, quando a gente fala de fantasia, é até interessante falar de um tópico. Quando a gente lê esse livro, o que é constantemente mencionado, principalmente depois que essa Shimamoto ela retorna para a vida dele na fase adulta, depois de 20 anos, se levanta muito a questão do questionamento de a Shimamoto é real ou ela é fruto da imaginação dele? É como se fosse a personificação de todas as inseguranças que ele sente e essa questão de fazer ele questionar sobre a vida dele, como eu falei. Então, ela na verdade seria só essa personificação, porque se a gente vê a Shimamoto, ela é a única mulher ali que mesmo em seu estado de vulnerabilidade mostrado aos 12 anos, de ser manca, de passar por certas dificuldades que as outras crianças não passavam, por ser uma filha única que também era parecido com ele. Então, assim,
por ter esses elementos e mesmo assim se mostrar uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa ali que nunca se rebaixou, ela que ditava as cartas para ele. Então, na verdade, ela não seria a personificação de todos esses elementos que, na verdade, se apresentavam de insegurança, de questionamentos ao longo de todos esses anos vividos? É algo que o livro te faz pensar, tá? Então, porque trata muito de fantasia no final, depois ele vai procurar aquele envelope que ele tinha guardado daquele homem que pagou ele por ter perseguido a Shimamoto na rua, lembra? Aquele homem que para ele, pede para tomar um café e coloca um dinheiro lá. Então, tipo, ele perseguiu aquela mulher, aí chegou um homem, falou assim, olha, vamos conversar? Vamos tomar um café? E chega lá e passa o dinheiro para ele parar de perseguir a Shimamoto, né? Naquela rua, naquela vez antes do casamento dele, com 27, 28 anos. E aí ele guarda esse envelope, ele nunca usou esse dinheiro. E depois da fase adulta, depois de tudo isso que apareceu e aconteceu com a Shimamoto, ele vai lá nessa gaveta e não existe mais esse envelope. Então, o que? Uma pessoa entraria lá, pegaria só envelope? Então, são vários elementos que a gente percebe que fazem ele mesmo questionar algumas coisas, se são fantasiosas ou não, e que levantam esse questionamento também para o leitor. Então, toda essa narrativa ela é muito complexa, ela é muito exposta em vários momentos, né? Principalmente quando você está acostumado um pouco mais com literatura clássica, é engraçado você ver como ele narra, por exemplo, as cenas de sexo, são muito explícitas, né? Lembra até meio fanfic em alguns momentos. Mas ele expõe tudo, ele destrincha tudo. Então esse é o estilo de narrativa, é o estilo de escrita do próprio autor. E não deixa de ser bom, tá, gente? É um livro muito, muito, muito bom. E ele trabalha sobre vários tópicos, a profundidade de cada personagem. Não chega nem perto de ser um livro assim, nossa, melhores livros que eu já li na vida. Mas é um livro bom, é um livro bem escrito, é um livro que te faz pensar e te lembra bastante sobre como os seres humanos não são perfeitos, né? Mesmo que exista ali moralidade, que a gente leve isso para nossas vidas e até questione sobre isso, sobre os próprios personagens, a gente se lembra como cada pessoa ali tem várias camadas e que são passíveis de serem estudadas individualmente e em conjunto para que você entenda cada personagem como um só, como um indivíduo com suas próprias características e como isso é importante para a construção de uma boa história, certo? Bom, grande livro aí, recomendo para vocês lerem, tá? Eu fiz uma marcação interessante, que é a seguinte, para nós encerrarmos. Essa Shimamoto chega para ele e fala, tá? Pro Hajime. Mas infelizmente, Hajime, certas coisas não andam para trás. Depois que seguem adiante, não importa o que a gente faça, não dá mais para voltar. Se algo sai dos trilhos, mesmo que só um pouco, endurece e fica assim para sempre. Essa é a frase de impacto, né? Esse trechinho, na verdade, de impacto que eu marquei desse grande livro. E eu espero que vocês também gostem da leitura quando pegarem para ler algo do Murakami. Como eu falei, esse livro também, né, em outra oportunidade, ele não tem vários elementos que dizem que é a figurinha marcada do Murakami. Só que já que é meu primeiro contato com o autor, eu não soube muito falar, nossa, realmente ele não segue esse checklist que dizem que tem em todas as obras dele. Talvez pegando outros livros isso se torne mais evidente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e a gente se encontra numa próxima. Beijão!